E o J1 continua com a rodada de entrevistas com os 5 candidatos a governador mais bem colocados na última pesquisa Ibope de intenção de voto, encomendada pela TV Anhanguera. Para fazer as perguntas aos candidatos estão com a gente Matheus Ribeiro, apresentador do J2, e Jackson Abrão, comentarista político da TV Anhanguera. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, e por ordem de sorteio, hoje é a vez do candidato Daniel Vilela, do MDB. Candidato, muito bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. A entrevista vai ter 20 minutos e começa a partir de agora. Matheus. Candidato, o senhor tem falado aí na sua campanha da importância de se economizar, de cortar gastos desnecessários, mas o senhor foi o deputado federal goiano que mais gastou recursos da cota parlamentar, da verba indenizatória, quase R$1,5 milhão do início do mandato até agora. Faltou dar o bom exemplo, candidato? Bom, eu defendo a qualidade do gasto. Em todos os momentos que tive a oportunidade de ter recursos como esse para o desempenho de um bom mandato, eu fiz um bom uso. Inclusive, fiz parcerias com a Universidade Federal de Goiás para a elaboração de um livro que teve um diagnóstico de algumas áreas sensíveis do nosso estado e também com propostas. Então, fiz o bom uso. O importante é você ter qualidade no gasto. Goiás hoje gasta mal, gasta muito e gasta mal. Esse é o grande problema da gestão fiscal de Goiás. O senhor já falou isso em outras entrevistas, mas seus principais gastos foram com aluguel de carros e de aviões. Esses gastos eram necessários? Sim, é preciso que a gente esteja presente. O estado nosso é grande, temos 246 municípios. Há uma demanda pela nossa presença, pela nossa participação, para discussões aí das situações vividas pelos goianos. Então, fizemos bom uso desses recursos. Candidato, em maio de 2017, inclusive, o senhor foi criticado, né, até mesmo pela imprensa nacional, em ter gasto R$ 9.500 em aluguel de carro no momento que o senhor estava de licença média por causa de uma cirurgia. Isso é bom gasto, candidato? Bom, na verdade, é porque você tem um contrato trimestral. Então, você não tem como romper o contrato em um mês que você não usa o carro. Você tem obrigatoriamente que pagar, senão você não consegue contratualizar com a empresa. Candidato, o senhor diz que, se eleito, vai dar pão e leite para as famílias carentes. Um projeto semelhante ao que seu pai criou há 24 anos, quando foi eleito governador do estado. A gente sabe que a fome é um problema grave para muitas famílias, muita gente mesmo, mas não era mais importante criar condições para a família comprar o próprio pão, porque política assistencialista não resolve o problema. Sem dúvida, Jackson, mas nós passamos por uma das mais graves crises econômicas do nosso país. Muitas famílias voltaram a uma condição de alta vulnerabilidade social e não têm a condição de se autossustentar. O Unicef, à época, inclusive, identificou que esse programa teve um impacto tanto do ponto de vista da formação dessas crianças, quanto também um impacto econômico. Fez com que Goiás deixasse de ser a 7ª e passasse a 2ª bacia leiteira do nosso estado. Então, ele tem um aspecto social e tem um aspecto econômico, porque hoje os produtores de leite no nosso estado vendem um litro de leite mais barato do que um copo de água. Então, tem esse viés econômico também. E nós precisamos, sim, dar assistência às famílias que vivem numa situação de alta vulnerabilidade social. É fundamental programas sociais nesse momento onde o país começa a sair de uma das mais graves crises econômicas da sua história. Então nós vamos continuar dando peixe ao invés de ensinar o cidadão a pescar? Não. O nosso programa, nós são de etapas. Primeiro, você vai dar uma condição. Segundo, priorizar essas famílias no acesso à educação dos seus filhos. Terceiro, você priorizar no acesso a um serviço de saúde pública de qualidade. E quarto, a qualificação e a inserção no mercado de trabalho. Todas essas etapas estão contempladas no nosso plano de governo, especialmente no eixo amparar, que é o que leva em consideração os aspectos sociais do nosso estado. O senhor tem dito também no programa eleitoral que famílias de baixa renda que consumirem até 50 quilowatts vão ter um desconto, não vão pagar, serão na verdade, isentas. A conta de energia. A CELG, a gente sabe, foi privatizada, agora é Enel. O senhor tem noção de quantas famílias serão beneficiadas, serão atingidas nesse programa e com que dinheiro o governo do estado, o senhor acabou de falar aí da dívida do estado, com que dinheiro o estado vai bancar isso tudo? Na verdade, Lília, os números são daquelas famílias que alcançarem até 50 quilowatts de consumo.
O que nós vamos fazer é um encontro de contas com a concessionária de energia. Ela paga ICMS todos os meses. E nós entendemos, como eu disse aqui, como a questão dos programas sociais, que nesse momento é preciso amparar essas famílias mais humildes do Estado. Elas perderam a capacidade de consumo, perderam a capacidade de compra. Então, essa é uma forma de você dar uma condição de subsídio para aquelas famílias que têm poucos recursos de poderem promover os seus investimentos numa vida melhor. Mas já existem alguns programas, inclusive do governo federal, e que atingem algumas famílias. É a taxa social, ele reduz a alíquota, mas ele não isenta essas famílias. A nossa proposta é de promover a isenção para aquelas que consumirem até 50 kW. O senhor mesmo disse que não dá para saber qual o número total de famílias. São aquelas que consomem até 50. Certo, mas não é fazer uma promessa ainda sem saber a dimensão do que isso vai custar para o orçamento? O Estado está em déficit, fechou ano passado com 500 bilhões. Sim, mas porque faz mais mau uso do recurso, não tem gestão, não tem planejamento fiscal. O Estado aumentou tanto a carga tributária aqui nos últimos anos que isso acontece com que aumente a inadimplência. Nós precisamos de criar um ambiente em Goiás novamente onde seja estimulado os investimentos, o empreendedorismo, para que as pessoas possam gerar renda, possam gerar emprego. Se a gente ficar com essa lógica de aumentar a carga tributária e de transferir a responsabilidade da falta de planejamento, da falta de gestão fiscal às famílias mais carentes do Estado, nós vamos entrar num colapso social. Nós precisamos adotar uma política moderna de redução de carga tributária condicionada a uma meta de arrecadação. E isso eu não estou inventando, não. Isso já aconteceu em outros estados. Aconteceu aqui em Goiás, quando reduziu tributos da carne, dos atacadistas, dos lojistas, das empresas de logística. E isso fez com que nós aumentássemos a arrecadação. E é essa lógica tributária que nós queremos adotar no governo a partir do ano que vem. Candidato, falando de combate à corrupção, como deputado, o senhor votou 2 vezes contra a abertura de investigação do presidente Michel Temer, que na época estava sendo acusado de corrupção, organização criminosa, obstrução da justiça. A fidelidade ao partido falou mais alto do que a garantia de uma transparência? Não, foi a responsabilidade com o meu país. Na verdade, o presidente já é investigado em outros processos. O que nós fizemos foi prorrogar o início das investigações desses únicos processos para o fim do seu mandato presidencial. Naquele momento, nós estávamos no momento de ápice dessa crise econômica. E eu acreditei muito em um goiano que nos orgulha muito, que é nosso candidato a presidente da República, Henrique Meirelles, que tomava naquele momento medidas emergenciais para que o Brasil não fosse à lona, não fosse à falência e não estivéssemos hoje como existe a Venezuela, com falta até de alimentação para a sua população. Eu agi com responsabilidade. Eu não sou adepto da política do quanto pior, melhor. Eu não quero ver o meu país na lona, não quero ver o meu Estado em piores condições. O presidente vai responder os seus processos assim que deixar, assim como já está respondendo a outros processos. Mas naquele momento, tiraram um presidente para assumir um outro presidente da Câmara que também era investigado. E 6 meses depois, voltar o presidente Temer para 6 meses depois nós termos eleições. O Brasil não pode ser uma república de banana que troca de presidente de 6 em 6 meses. Foi a estabilidade econômica que eu levei em consideração, candidato, para aquela decisão. O presidente Temer apoia a sua campanha, inclusive as alianças do governo federal foram importantes para definir a sua coligação, o apoio aí do PP, do PRB, do PHS, mas o Michel Temer não aparece na sua campanha. O senhor tem medo que a rejeição a ele respingue na sua candidatura? Bom, é fato que ele é um presidente impopular hoje, não cabe aqui dizer as razões de tudo isso. Agora, o que eu entendo é que os goianos e os brasileiros, nesse momento, precisam voltar os seus olhos para o futuro, fazer uma escolha de um novo presidente da República adequada para o momento que nós vivemos, com responsabilidade, procurando escolher aquele que pode ter a maior condição de fazer com que o Brasil cresça. Da mesma forma aqui em Goiás, nós estamos fazendo uma campanha propositiva, pensando no futuro, num novo projeto, uma nova mudança política para Goiás. Candidato, os goianos sempre foram ousados e entenderam em determinados momentos da nossa história política a necessidade de promover essas mudanças. O senhor tem medo que essa presença dele, por exemplo, que a gente não vê, ele tem um apoio oficial, mas assim, formal, mas a gente não vê realmente o senhor utilizando o nome dele? Isso é um fato. Eu não abro mão de deixar claro que faço parte do mesmo partido dele. É um partido que tem a sua história também. Todos os partidos têm pessoas boas e têm pessoas ruins. Os demais partidos dos outros candidatos ao governo também têm pessoas com processos judiciais, pessoas que não são bem reconhecidas ou que são impopulares politicamente. O importante é um projeto de futuro, é o projeto que nós estamos apresentando para Goiás.
Candidato, o seu partido, o MDB, perdeu importantes aliados. Catalão, Rio Verde, Turvelândia, Formosa, Goianésia. Quer dizer, como é que você explica essa situação num partido que não consegue nunca uma unidade? O senhor era o presidente, não é o presidente do partido e é o candidato do partido. O que falhou nessa história toda aí? Jackson, essa divisão que está acontecendo? Você colocou muito bem, vocês nunca conseguiram, ou seja, isso aconteceu em outras eleições. Em 2014, nosso candidato à época, Iris Rezende, também teve aí mais de 20 prefeitos deixaram também de apoiá-lo. Isso é natural em um partido do tamanho do MDB. E a gente não quer também fazer uma campanha impositiva, obrigando quem quer que seja nos apoiar. Ela tem que ser convergente de ideias, de pensamento. Essas pessoas escolheram outro projeto, não sei se por interesses pessoais, interesses políticos, mas é preciso levar isso em consideração e entender que nós estamos num ambiente democrático, cada um tem aí a sua possibilidade de fazer a sua escolha de projeto para Goiás. Mas se não uniu na campanha, vai unir no governo, candidato? Não, o governo, o que nós inclusive temos colocado em todas as oportunidades de apresentação, nós vamos fazer um governo que vai levar em consideração a qualificação e o mérito para a ocupação dos cargos públicos. Eu tenho uma proposta onde 50% dos cargos comissionados do Estado serão ocupados por servidores de carreira, depois de um processo de certificação e habilitação, criando assim um banco de talentos dos nossos talentosos quadros. E também vamos levar em consideração a qualificação técnica daqueles que vêm trazer a sua expertise para dentro do governo. E vamos fazer nos próximos 4 anos com que Goiás seja proporcionalmente o Estado com o menor número de comissionados do Brasil, diferentemente do que é hoje. Candidato, em várias entrevistas o senhor tem dito que vai tirar 1.700 policiais militares das áreas administrativas, do trabalho administrativo, para colocá-los na rua. E promete ainda contratar 4.000 PMs, 1.000 policiais civis, 300 escrivães, 200 delegados. Em quanto tempo, candidato? Com que dinheiro? Lília, me desculpe, mas esses números de novas contratações não fazem parte do nosso plano de governo. Candidato, dos 1.000 estão inscritos no seu plano de governo. O que nós entendemos é o seguinte, existe um número de equilíbrio entre o número da força militar, da força policial com a população. Nós precisamos equilibrar isso. Nós não vamos fazer promessas que não vão ser possíveis de ser realizadas em 4 anos. Esse aumento gradativo, ele precisa ser de médio e longo prazo. Agora, 1.700, nós podemos rapidamente colocá-los nas ruas para desempenhar... a intervenção, mas no seu plano de governo está expresso contratação de 4.000 PMs, contratação de 1.000 policiais civis, 300 escrivães e 200 delegados. Dentro de um cronograma de médio e longo prazo. Eu não vou fazer como os últimos governadores eleitos que falaram que ia dobrar o número de policiais militares em 4 anos e não fizeram. Eu não vou fazer como os últimos governadores que prometeram dar 100% de ensino integral a todas as vagas de Goiás e não fizeram. Eu não vou partir para essa política de fazer promessas para ganhar a eleição e depois a população me colocar como alguém que não cumpre os seus compromissos. Mas está escrito lá, em 4 anos dá para contratar tudo isso? Nós podemos estabelecer um cronograma de início de novas contratações, mas 1.700 é possível rapidamente, porque a gente vai colocar pessoas que têm expertise em administração, nos serviços burocráticos, para ocupar essas funções e levar esses que têm o know-how da força policial, do policiamento ostensivo para as ruas, fazer aquilo que eles foram formados, aquilo que eles estão preparados. Além de investir em tecnologia e inteligência, que é fundamental para poder equilibrar esse combate. Falando na parte do programa na área de saúde, a gente sabe que temos problemas em especialidades, tratamentos de especialidades, principalmente no interior do estado. Tem a velha história da ambulância que traz, quer dizer, o tratamento de ambulância que traz para Goiás. Nesse sentido, o senhor fala em criar um atendimento médico especializado para a população com unidades móveis. Aí eu não sei se seria ônibus, que tipo de estrutura. Mas como é que, de qualquer forma, se você vai ter essa mobilidade nessa cidade, são 246 municípios hoje no estado, como é que o senhor vai garantir a continuidade desses tratamentos especializados e qual seria a periodicidade dessas visitas? Esse é um dos pontos, um dos programas que nós apresentamos no nosso plano de gestão, mas os principais
o principal é ampliar nossa rede de atendimento em parceria com a iniciativa privada. Nós não vamos, mais uma vez, como fizeram nas últimas eleições, prometer construção de hospitais regionais. Primeiro, nós vamos concluir os hospitais que estão inacabados em Goiás. Santo Antônio Descoberto, Águas Lindas, Uruaçu. E depois vamos buscar, com clínicas populares que surgiram devido à ineficiência do Estado por todo o interior, e trazê-las para uma rede conveniada. O cidadão, ele não quer saber... Mas não trazem a solução do problema. O problema é diagnosticado, mas o paciente não tem dinheiro, por exemplo, para fazer um exame e pagar o tratamento. Exatamente, mas o Estado vai oferecer ele um atendimento, seja na clínica particular ou seja numa unidade pública. Ele precisa ser atendido. E nós, com as unidades que nós temos hoje, nós não vamos conseguir desafogar. Nós não vamos acabar com a fila de cirurgias eletivas, nós não conseguimos acabar com a fila de consultas, de exames, se a gente não ampliar a rede de atendimento. E nós vamos buscar iniciativa privada que fica, às vezes, mais barato para o Estado. Desculpa, é só para a gente voltar a essa questão. Por exemplo, um paciente ele tem um diagnóstico de um problema ali especializado, tem um médico especializado no interior do estado. Como é que vai se dar esse tratamento, sendo que os hospitais regionais, aqueles que ainda têm em algumas poucas cidades do estado, não estão conseguindo atender esses pacientes, eles são transferidos para Goiânia? É exatamente isso, fazer parceria com a iniciativa privada, diferentemente dos outros candidatos. Vocês viram o candidato Caiado falando que vai construir policlínicas. Na eleição passada, o Marconi dizia que ia construir os ambulatórios com médicos especializados e não construíram. O Estado não tem recurso para isso. Nós vamos contratar serviço da iniciativa privada, porque isso também é uma forma de desenvolvimento econômico do setor de saúde. Incentivo fiscal para a clínica popular. Não é incentivo fiscal, não. Nós vamos comprar os serviços. Tá, mas comprando o serviço já não é uma forma de terceirizar algo que é obrigação do governo, Sim, que é a saúde pública? Mas nós temos que dar vazão à necessidade da população. Nós não podemos continuar com 55 mil pessoas aguardando a cirurgia eletiva. Isso não se esbarra nas críticas que o senhor faz às OS da saúde pública? Não, eu não faço críticas às OS. Eu defendo o modelo das OS. Eu acho que é um modelo eficiente de administração, principalmente dos hospitais. A minha crítica é em relação às organizações sociais. Qual que é a lógica desse modelo? Você trazer alguém que está fora do governo e que tem experiência comprovada para administrar dentro do governo. Agora, algumas OS foram criadas num dia, no outro dia já estavam contratadas pelo governo. A minha crítica é em relação às organizações sociais e não ao modelo. Candidato, eu me lembro de uma frase de um grande empresário brasileiro que diz o seguinte: no Brasil, todo mundo sabe o que precisa ser feito, falta fazer. Falta gestão. Então, o que acontece, a gente vê os planos de governos seus, de outros candidatos, é tudo muito perfeito. Mas será que vai fazer? Tem dinheiro para isso? Jacques, eu tenho adotado a postura de fazer compromissos que possam ser realizados nos próximos 4 anos. E nós temos a certeza de que, com boa gestão, otimizando as despesas, maximizando as receitas, nós temos condição, sim, de fazer com que Goiás volte a ter uma capacidade de investimento. A gente observa que nos últimos anos sempre era noticiado, inclusive pelos veículos de comunicação, que o governo estava buscando empréstimos fora do Estado. Ou seja, quando não tinha empréstimo, não tinha investimento. Nós precisamos de ter. Nenhuma empresa privada vive sem sua própria capacidade de investimento. O Estado precisa ser dessa forma também, bem gerido, com gestão eficiente. Vou voltar no tema combate à corrupção. O senhor e seu pai foram citados na delação da Odebrecht por recebimento de Caixa 2. A sua campanha, R$1 milhão em 2014, a campanha do seu pai para a Prefeitura de Aparecida em 2012, mais 500 mil. A investigação foi arquivada por demora, mas em que ponto isso prejudica a sua campanha, em que ponto isso arranha a sua candidatura? Bem, o político ele precisa estar disposto a qualquer exposição e a qualquer investigação. Eu fui citado por um delator que não me conhecia, ele disse isso, que nunca esteve comigo e em razão disso que foi arquivado pelo Supremo. Todas as diligências do Ministério Público Federal foram cumpridas, não foi em razão da demora que foi arquivado, foi pelo cumprimento de todas as diligências e não haver indício, por isso o Supremo Tribunal Federal arquivou. No seu plano de governo, em nenhum momento a palavra corrupção aparece. Combate à corrupção não é citado no seu plano de governo. Que ferramentas o senhor criaria para dar mais transparência à gestão pública? Corrupção é obrigação o combate dela. As ferramentas que nós vamos usar é boa gestão e transparência e tecnologia para que você possa diminuir a possibilidade do sujeito corrupto promover a corrupção. Nós vamos com boa gestão, com transparência, com controle social e com participação, inclusive, dos órgãos de controle, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, com pessoas que tenham competência, expertise no combate à corrupção, ocupando os cargos de controle interno dentro do Estado. Isso é obrigação. Quem fica aí apenas adotando discurso de corrupção
corrupção, mas não tem capacidade de gestão, isso não resolve o problema das pessoas. Nós temos que combater a corrupção e estarmos preparados para empreender uma gestão eficiente no Estado. Candidato, quando o senhor falou, que a gente falou aqui em críticas suas em relação ao OAS, é quando o senhor fala especificamente no setor da educação, o senhor tem crítica da saúde e também problemas na educação. Eu queria saber o seguinte, o senhor fala em contratar vagas privadas na área da educação infantil, né? Dá um tipo de vale para a mãe e para o filho aí na creche particular. Isso também não é uma forma de terceirização? Bom, eu não vejo dessa forma. Eu vejo como você dá solução a um problema grave que muitas mães vivem hoje, que não trabalham porque não tem não tem uma vaga para colocar o seu filho, principalmente nesse momento de 0 a 3 anos. Os municípios também vivem dificuldade, não conseguem oferecer as vagas suficientes. O que nós vamos fazer é ser parceiro dos municípios, para que a gente possa encontrar uma forma, dividindo essa despesa, dos municípios oferecer. E é a nossa meta, fazer com que nenhuma criança de 0 a 3 anos fique sem vaga nas creches nos próximos 4 anos aqui em Goiás. Porque tem um impacto muito significativo nas outras etapas educacionais, na formação dessas crianças. E por isso que será uma meta nossa no nosso governo. Candidato, nosso tempo chegou ao fim. O senhor tem, a partir de agora, 30 segundos para as considerações finais. Bom, agradeço a oportunidade de estar aqui e tenho convicção de que com novas práticas e juntos com todos os goianos, que assim como eu amam esse Estado, essa gente trabalhadora, essa gente honesta e empreendedora, nós podemos fazer sim um novo Estado, com mais eficiência, com mais saúde, com mais segurança. Agradeço a todos, que Deus nos abençoe e peço o voto para todos que nos assistem nesse momento. Obrigada, candidato. Obrigada, Matheus, Jackson também pela participação aqui com a gente. Lembrando que amanhã nossa entrevistada é a candidata Alda Lúcia, do PCO.